porque o clube enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF pedindo explicações sobre as decisões tomadas no clássico contra o Corinthians. 1-0 para o Corinthians, com um impedimento muito polêmico, assinalado pelo Wilton Pereira Sampaio em campo e pelo VAR Braulio da Silva Machado. E aí também eles colocaram nesse ofício o pênalti marcado no Memphis Depay e o não marcado no Lucas Evangelista. E aí, além de tudo isso, a gente teve hoje o áudio do VAR liberado, né? Vamos escutar um pouquinho pra gente, assim, passar vergonha alheia? Porque que bagunça que é, né, gente? Olha só. Perfeito, vamos traçar a linha. Um mais, um menos. Menos. Mais. Aí, ao vivo. Ok, aí a saída. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Aqui embaixo, defensor esse aqui. Ok. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, Braulio. Deixa, tranquilo. Um pra esquerda. Ok. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Ai, gente, é muito bacana. Segue. Vai sair, Triangula. Jeita, direita. A cabeça, tá? Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. Sabe o que parece? Aí. Uma apresentação de quinta série, sabe? Que ninguém se entende. E não parece? E a gente tem, olha bem essa imagem. Eu vou pedir pro Parra colocar a foto do gol do São Paulo contra o Fluminense. Só a fotinho, a fotinho do VAR, do jogo passado, Parra. Do jogo passado não, do outro jogo, não lembro quando foi agora. Mas, meu, olha lá, é exatamente a mesma coisa. As linhazinhas, só que uma foi no ombro e não quase no braço do jogador, e esse valeu, e o do clássico não valeu. Mas, dito isso, Alícia, mais um ofício para a CBF quando perde não vai resolver o problema da arbitragem brasileira. Não vai, Dom. Ninguém consegue ouvir. Eu acho que assim, o reflexo disso é aquele áudio maravilhoso que tem do Kahneman gritando, sabe? Aquele vai olhar! E aí tá aquela briga. É a coisa mais caótica que tem, esses áudios de VAR. Mas, Domi, assim, eu acho que a arbitragem de ontem foi pavorosa. Assim, dá para fazer uma lista de 5, 6 lances graves da arbitragem para mim. E esse escancara mais um problema que a gente tem no Brasil frequentemente, que são esses lances que, na hipótese mais generosa, você consegue ver uma mesma linha ou uma coisa inconclusiva e ela vai no anti-gol. Né? E a gente não vê critério nenhum, porque se o gol do Ferreirinha foi validado, esse gol ser anulado mostra que a gente está operando com o critério do cada um decide o que quer. A posição do Palmeiras, né, a atitude do Palmeiras, para mim é muito mais um posicionamento político e uma coisa de jogar para a torcida que está dizendo, cara, não é possível, né? Estou dizendo o pensamento da torcida, não é possível que vocês vão deixar a arbitragem fazer a gente com isso, num jogo desse tamanho, contra o maior rival, e vão baixar a cabeça e não vão falar nada, porque aí vai acontecer de novo. Né? A torcida do Palmeiras já tem, né, um ranço tremendo com o Wilton Pereira Sampaio, e aí acontece uma coisa dessa na casa do Corinthians e tal. Para mim, se a diretoria do Palmeiras, se o Palmeiras como instituição não faz nada, ia passar esse recibo de time bobo, né? Então passa a mão no Palmeiras e ninguém está nem aí, né? Porque o Palmeiras não reclama. Então, para mim, era necessário desse ponto de vista. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Né? Eu espero, pelo menos, não acho que é a solução de todos os problemas, mas espero que quanto mais esses lances aconteçam, mais aumente a pressão em cima da CBF para fazer um investimento na tecnologia do impedimento semiautomático que assim, diminui, né, esse tipo de ruído, não resolve. Tudo é operado por seres humanos, tudo vai ter problema no Brasil, mas já que é para ter VAR, pelo menos a gente ter uma tecnologia mais avançada do que, como disseram hoje na minha live com a Mili, essa tecnologia do Atari, né? O VAR do Atari, com aquela linha traçada no paintbrush, sabe? Que a gente fazia quando estava no computador. Então, numa competição rica como essa, me parece muito tosco que a gente veja lances assim, mas sim, se tem esperança em relação à arbitragem brasileira, não. Mas me impressiona um jogo como ontem, com tantos erros, e assim, de dentro de campo, na cabine de vídeo, achei assim, absolutamente
horroroso e, claro, todo mundo vai dizer, só reclama quando perde. Não, gente, a gente precisa reclamar do VAR o tempo inteiro, reclamar da arbitragem brasileira o tempo inteiro, porque hoje é o seu time que é beneficiado, amanhã é o seu time que é prejudicado. Então, assim, ele é ruim para todo mundo, eu não tenho a menor dúvida. Leandro Viana mandou exatamente isso, ó. Era melhor não ter VAR com essa tecnologia defasada. Sim, gente, é ridículo, né? Porque assim, o VAR, esse frame aí, eu vou pedir pro Parra colocar de novo o framezinho ali, ó, de quando vai lançar a bola, sabe? Por que acontece essa defasagem tão grande? Porque o VAR tá usando um sistema que é 30 frames por segundo. Qualquer celular meia boca hoje tem uns 60 frames por segundo. Então, a diferença é muito... na hora que a bola, o frame que a bola sai do pé, ó lá, pro outro, é muito. Tinha que ter um nesse meio para calcular certo, mas não é só isso, né? É uma sequência de erros. A CBF disse numa reunião essa semana com alguns clubes que vai ter campeonato Série A e B no ano que vem, só que eles não sabem nem quanto vai custar ainda, porque alguns estádios têm que ter mudanças para aceitar essa tecnologia do semiautomático. Oi? É porque alguns estádios, a tecnologia do automático, exige umas câmeras extras. E elas têm que ser posicionadas em determinados lugares, que estádios que são meio baixos, exemplo, São Januário, o estádio do Red Bull, eles precisam ter uma estrutura para você botar a câmera em cima. Então é obra. Então é por isso que eles não sabem exatamente qual é o custo. Mas tem que ter mais ou menos o custo, porque se já é o ano que vem, gente, a gente já está no mês 8, né? Não estamos no comecinho do ano. Eu acho que essa promessa não vai rolar não, né? Infelizmente, tô achando que não vai rolar não. E aí, Yara, sobra para o que a Alice disse. O Palmeiras é obrigado a mandar esse ofício, sabe que não vai dar em nada, mas senão fica muito mal com a torcida. Vocês têm certeza que esse lance foi errado, que a decisão foi errada? Porque para mim é inconclusivo, não é um erro claro, nem é um acerto claro. Mas, Rodrigo, eu acho que aí a gente tem um problema, para mim, que é tecnológico, e um problema da interpretação da regra e da regra em si. Se o lance é inconclusivo, ele tem que ser pró-gol. Se você tem um lance inconclusivo que você tira um gol, qual é a justificativa? Se você não consegue ter certeza, deixa o gol. No meu entendimento, foi essa leitura no gol do Ferreirinha, por exemplo, em que eu até consigo ver um impedimento no frame escolhido. Mas se você acha que ele é inconclusivo, qual é o procedimento, né? Assim, isso não está, inclusive, na utilização do VAR, não é desse jeito que se utiliza, pró-gol e tal. Você tem... Eu não estou discutindo o que deveria ser, estou falando como funciona para o campeonato inteiro. A gente não pode querer que um lance seja diferente do resto do campeonato. É você traçar uma linha e aí eles tiram uma conclusão a partir dessa linha. Concordo, a tecnologia é ruim, o negócio é mal traçado, não dá para saber exatamente quando que é eu acho que o principal problema é o frame, né? O frame ali de quando você marca exatamente o cara. Porque nesse que está traçado aí, o Gustavo Gomes está em impedimento. Só que eu não tenho certeza de que foi exatamente esse momento que saiu a bola, eu acho que é o Aníbal Moreno, né, que está chutando ali. Não dá para ter certeza, então é inconclusivo. Exato. De fato, né, tem um problema. Gente, eu vou ter que interromper porque acabou. Acabamos, o fim de papo passa tão rápido, é bom, passa rápido, a gente nem percebe, acabou o programa, a Yara nem conseguiu dar a opinião dela, é bom. Nem deu tempo de ler os superchats, mas muito obrigada a todos vocês. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Isso me ajuda muito.